Continuando. A linhagem martinista. Louis-Claude de Saint-Martin faleceu a 13 de outubro de 1803. Tinha iniciado Jean-Antoine Chaptal, um químico a quem se deve a descoberta de certos processos de fabricação do alúmen e da tintura do algodão, bem como o processo de vinificação denominado chaptalização. Chapal teve vários filhos, dentre os quais uma filha que se tornou por casamento Madame de Lage. Esta teve um filho, Henri de Lage, autor de muitos livros sobre a história da iniciação antiga. Henri de Lage foi iniciado por alguém cujo nome não chegou até nós, provavelmente por seu pai ou sua mãe, posto que, quando seu avô de Lage faleceu, Henri tinha apenas 7 anos e era, portanto, jovem demais para receber essa iniciação. Henri de Lage transmitiu essa iniciação a Gerard Cosse em 1882. Em meados de 1803, Louis-Claude de Saint-Martin morava na casa de seu amigo, o abade de Nour, em Aulnay. Ele tinha iniciado o abade muito antes de sua morte. Esse clérigo, homem livre e de cultura enciclopédica, iniciou o advogado Antoine Louis Marie Annequin. Este iniciou Hyacinthe Joseph Alexandre Tabot de Latouche, mais conhecido pelo nome de escritor Henri de Latouche, que iniciou Honoré de Balzac e Adolphe Desbarreaux, conde de Authencourt, a quem se deve um famoso tratado de quiromancia. Este último iniciou a sobrinha de Henri de Latouche, Amélie Noël de Latouche, marquesa de Bois-Mortemart, que iniciou seu sobrinho Augustin Chabozeau em 1886. A criação da Ordem Martinista foi do encontro desses dois descendentes no sentido iniciático, né? De Louis-Claude de Saint-Martin, Augustin Chabozeau e Papias, que nasceu uma ordem iniciática com o nome de Ordem Martinista. Papias e Chabozeau eram estudantes de medicina. Um amigo comum, Pierre Gaëtan Lemarie, diretor da Revista Espírita, sabendo do interesse de ambos pelo esoterismo, encarregou-se de providenciar seu encontro. Os dois estudantes de medicina logo se tornaram amigos e não tardaram em se darem conta de que eram ambos depositários de uma iniciação que remontava a Louis-Claude de Saint-Martin. Em 1888,
eles combinaram o que haviam recebido e decidiram transmitir a iniciação de que eram depositários a alguns buscadores da verdade. Para isso, criaram uma ordem iniciática e lhe deram o nome de Ordem Martinista. Em seguida, veremos como o nome da ordem se modificou pela adição de diversos qualificativos, tradicional, sinárquica, etc. Lembrando que a ordem que está associada à Ordem Rosa Cruz Amor, que é tradicional ordem martinista, e que para fazer parte dessa ordem é necessário chegar ao primeiro grau de templo da Amor. Continuando aqui. Embora a ordem ainda não tivesse nenhuma estrutura, o número de iniciados aumentou rapidamente. Foi então que Papis criou a revista A Iniciação. Ele ainda não terminara seus estudos, mas em pouco tempo teve de fazer o serviço militar. E foi somente a 7 de julho de 1892 que defendeu com sucesso sua tese de medicina. Não obstante que a atividade já fundara a Escola Hermética, organizara a Ordem Martinista, criara as revistas A Iniciação e o Véu de Ísis e escrevera o Tratado Elementar de Ciências Ocultas, aos 23 anos, e o Tarô dos Boêmios, aos 24 anos. Seus colaboradores, à exceção de F. C.H. Bartlett, não tinham muito mais idade do que ele. Desde 1887. O interesse de Papis pelo esoterismo foi devido às obras de Louis Lucat, químico, alquimista e hermetista. Apaixonado pelo ocultismo, ele estudou os livros de Eliphas Levi, entrou em contato com o dirigente da revista teosófica Lótus Vermelho, Félix Gaboriau, e conheceu Barlet, Albert Fouché, um ocultista erudito, a partir de 1877 ou 1887. Aderiu à Sociedade Teosófica, fundada alguns anos antes, em 1875, por Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott. O Conselho Supremo de 1891. Em pouco tempo, Papis passou a sentir certa dissonância com a Sociedade Teosófica. Esta organização tinha uma concepção muito orientalista e budística do esoterismo, chegando mesmo a minimizar ou até suprimir toda perspectiva de um esoterismo realmente ocidental. Esta atitude, pretendendo uma superioridade absoluta da tradição oriental, escandalizava Papis. Mas um outro perigo mais grave desenhava-se no horizonte. Sem ele, segundo Papis, a tradição ocidental poderia continuar a transmitir sua chama de iniciado para iniciado, no silêncio e de modo incógnito. Com efeito, segundo Papis e Stanislas de Gaita, certos ocultistas deveriam deslocar o eixo de gravitação do esoterismo para fora de Paris, sua terra escolhida.
Foi também decidido em alto nível, referência mística misteriosa a papis, que um movimento de difusão deveria ser empreendido para selecionar verdadeiros iniciados capazes de adaptar a tradição ocidental ao século que estava por começar. O objetivo era preservar a perenidade dessa tradição e fazer oposição à trama destinada a levar os buscadores sinceros a um impasse. O martinismo foi o cadinho dessa transmutação. Peraí, deixa eu me perder aqui um momento. Sim, achei. Papis afastou-se da Sociedade Teosófica em 1890 e desde então o martinismo se organizou de maneira mais precisa. As iniciações martinistas tornaram-se mais numerosas e no ano seguinte, em julho de 1891, a Ordem Martinista foi dotada de um Conselho Supremo, composto de 21 membros. Procedeu-se à eleição do grande mestre da ordem e Papis foi escolhido. Graças a seus talentos e com a ajuda material de Lucien Moschel, que também é conhecido como Samuel, a ordem se expandiu rapidamente. Foram criadas as primeiras lojas martinistas e Paris contou com 4. A Esfinge, dirigida por Papis, onde se faziam os estudos gerais. Hermanubis, dirigida por Sedir, onde se estudavam a mística e a tradição orientais. Velleda, dirigida por Victor-Émile Michelet, que se dedicava ao estudo do simbolismo. Esfinge, reservada às adaptações artísticas. Formaram-se grupos martinistas em várias cidades francesas e no estrangeiro. A ordem martinista também se expandiu bastante em países estrangeiros. Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, Egito, Tunísia, Estados Unidos, Argentina, Guatemala e Colômbia. O número de a iniciação de abril de 1898 informava que em 1897 havia 40 lojas no mundo e que esse número passara a 113 em 1898. Vamos continuar no próximo vídeo.